Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí mais uma vez com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta. Graças a Deus por isso, por essa rica oportunidade que temos de pregar a palavra de Deus e de ouvir. Claro que nós pregamos e ouvimos, nós mesmos somos exortados, chamados a atenção, ajudado, ensinado pela palavra, né? E aquele que prega para si mesmo está correto. Então, o primeiro que deve obedecer é o que está pregando. Isso aí eu penso assim. Nós devemos pregar a palavra e nós mesmos obedecer, para que sirva de exemplo, para não parecer ali com os fariseus na época de Jesus, os doutores da lei, que Jesus chamou de hipócritas, né? Que ele disse para as pessoas ouvir, eles dar ouvido no sentido de obedecer o que eles diziam, mas não fazer o que eles faziam. Então, e disse para eles que eles tiravam a chave daqueles que queriam entrar e nem eles entravam no reino do céu. A chave é o segredo, é a revelação, é o ensinamento, é a palavra correta, é o poder de Deus, é o reino do céu, que habita em qualquer pessoa que aceitar Jesus como Salvador, que queira verdadeiramente viver o Evangelho. Então, qualquer uma pessoa, não vai, não depende de nação, da onde é a nação, é universal. E não faz acepção de pessoa, é qualquer pessoa. Então, é todo aquele que se propõe a viver o Evangelho. Então veja aí que existe o segredo, existe o mistério de Deus que é dado a todo ser humano que queira. Quem quer, ele será dado, né? Pedir, dá-se-vos-á. Aí eu não vou pedir de maneira nenhuma uma coisa que eu não quero, né? Uma coisa que não me traz resultado, ou seja, eu não vejo futuro, eu não vejo... não tem nenhum interesse nesse negócio, então não vou pedir. Mas quando eu começo a me interessar, aí eu começo a pedir para o Senhor e Ele dá. Pedir, dá-se-vos-á, buscai. Então aí Ele abre as portas para você buscar o mistério de Deus, né? Então, e bater e abrir-se-lhe-á. Então aí é uma questão de você pedir, você se esforçar, você persistir nesse esforço. Então o reino do céu é tomado por esforço, diz a palavra de Deus. Então tem gente que acha, ele coloca as responsabilidades dele sobre Deus. E não é isso, Deus já fez a parte dele, falta você fazer a sua. Então é como um pai, né, principalmente os pais de hoje, nessa herança, ou seja, nessa geração, nesse momento que nós estamos vivendo no mundial, né? Que os filhos, eles se escancham sobre os pais e que coloca as responsabilidades sobre os pais. O pai, você que tem a obrigação de me criar, você me botou no mundo aí. Então é pelo contrário, os filhos é para ajudar os pais. Então, veja aí que assim você faz com Deus também. Eu nasci, eu sou uma criatura tua, te vira aí. Mas se você fizer isso, você vai para o inferno, né? E vai mesmo, não tem conversa não. Então, o poder de Deus, a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens que queiram, né? Então, veja que está aí disponível a graça de Deus, o poder de Deus. Jesus veio à terra, tomou aí a parte, ou seja, aquilo que o diabo tomou do homem, que era a salvação, que era a vida eterna. Ele tirou do homem, enganando aí, tapeando o nosso Adão, nosso pai, Adão. Mas Jesus veio e reverteu esse quadro. Ou seja, ficou aí, abriu uma porta para você ter a oportunidade de salvação. Então ficou aí uma porta aberta para isso. Como ele diz, eu sou a porta do curral das ovelhas.
E aí quem entra por mim, entra e sai e acha pastagem. Acha alimento, acha o alimento necessário para que verdadeiramente seja alimentado, como diz o salmista Davi no Salmo 37, no versículo 3, que ele diz: confia no Senhor e faz o bem, e viverás sobre a terra, e verdadeiramente sereis alimentados. Então você pode ser alimentado só do natural, morre e vai para o inferno. Mas quando você vive na terra e é alimentado, conduzido pela palavra de Deus, então você não vai fazer qualquer coisa que vem na cabeça, você passa primeiro pela obediência da palavra, você passa pelo crivo aí da palavra, então você obedece, faz o que a palavra diz, e o que ela diz, ela rejeita, você não rejeita, você rejeita também. Então você está nessa obediência, então você está verdadeiramente alimentado. Por quê? Porque você sai da morte para a vida. Quando acabar essa vida, você tem uma vida eterna com Deus, que é o dono da palavra, é o que disse e está dito. Então é isso que nós pregamos aqui nesse programa. Ensinando você, dizendo para você como deve fazer para se salvar. E, claro, primeiro para mim. Precisamos obedecer o Senhor. E dar glória a Deus. Esse é o dever do homem, dizer que Deus é bom. Deus, ele verdadeiramente, ele conduz o ser humano, né? Nascemos para glorificar o nome do Senhor. Não só na terra, no céu também. Então, quando a gente parte daqui, a gente vai dar glória a Deus para sempre ao Senhor, né? Então, isso é o dever do homem, né? Então, nós aqui o Salmo 97, Salmo 97 diz: o Senhor reina, regozijai-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Então veja aí que é um dever isso aí. O Senhor reina, o Senhor, ele, como eu disse, criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas, o inferno também, não que ele quisesse, mas foi obrigado, porque se rebelaram contra ele, o diabo aí. Então veja que ele reina nisso tudo, quem manda é ele. E aí nós temos essa obrigação de nos regozijar, ou seja, ter prazer em dar glória a Deus, né? E é toda a terra, todas as ilhas. Aí ele diz aqui no versículo 2: nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então não é uma questão do que você pensa que é juízo, do que é justiça. É do que ele diz que é. Porque a grande questão aí do homem se perder e achar que tem Deus e não tem nada, é ele pensar que é pela cabeça dele. Não, eu acho que isso está certo. Eu penso que está. Não, tem certeza que está. Que está certo e não está. Então, quando Isaías escreve dizendo que o príncipe deste mundo tirou o entendimento das pessoas, que a pessoa tem olho, mas não consegue ver. Tem o ouvido, mas não consegue ouvir. Tem o coração, que o coração é a mente do homem, o coração da alma. Ele tem o coração, mas não entende, para que não possa ser curado.
ou seja, salvo. Então você, por aí, você já tira. Não, então eu não sei de nada. E aí está correto, você está certo, não sabe mesmo. Então eu tenho que, em primeiro lugar, eu reconhecer isso aí. Que eu sou perdido, eu não consigo entender nada se não for da parte de Deus. Porque eu sou vendido, de maneira, irmão, que somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne. Romanos 8, 12. Então, nós somos devedores já. Ou seja, quem comete pecado é servo do pecado. Nasci no pecado, vim de Adão. Eu já venho com esse pecado, eu já venho dominado pelo inimigo. Se eu for começar em um entendimento, o crescimento meu físico, que estou falando, mental, e eu não procurar entender que existe um Deus que me defende, que me salva, que me ensina, que me orienta pela sua palavra, que me alimenta, me dá vigor espiritual para me lutar pela minha alma. Se eu não cumprir, não correr atrás disso aí, eu vou ficar perdido. Eu vou continuar desligado de Deus, com essa dívida, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne, ou seja, se eu viver pela carne, eu não buscar no espírito, eu nunca vou achar nada. Então, eu vou cada dia me endividar mais. Então, entenda aí que nunca vai se abrir o meu entendimento para me compreender Deus. Porque eu estou bloqueado pelo inimigo. Eu estou sob o domínio dele. Mas no momento que eu busco em Deus, e não é buscar Deus correndo nas ruas de cara para cima não, caçando ele, não, é na Bíblia. A palavra de Deus me orienta de maneira correta, não é você atrás de uma imagem de escultura. É de uma coisa que um homem disse aí, que toca o joelho no chão, começa a dizer, repetir umas palavras. Não, não é. Não é assim. É como a Bíblia ensina. Eu tenho que me sujeitar à palavra. E eu ter prazer nisso. Sabe aquela coisa que você, para ser um bom empregado, um bom funcionário, um bom cooperador em uma empresa, você trabalhar não é bom. Todo mundo quer dormir, passear. Mas você precisa do emprego. Você precisa da sobrevivência. Então você não gosta de trabalhar, mas faz com prazer, porque para você crescer na empresa. Então aí essa empresa te promover. Então da mesma forma é com Deus. Você precisa, não é que queira. Ninguém gosta de obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque você está num corpo que quer pecar. Mas existe a necessidade. É um dever, não é obrigação, dever. Então esse dever é ruim de fazer. Então precisamos reconhecer isso aí e fazer com alegria, com zelo, com sobriedade, com diligência. Procurar ter mais vontade, porque quanto mais você faz isso, você é promovido. Mesma coisa de um dono de uma empresa que vê você fazer com alegria, com zelo, com cuidado, com diligência o serviço, aí ele te promove. Então, do mesmo jeito é o Senhor. Quanto mais você tem prazer nisso aí, mais você se alegra. Mais é dado para você fé, crença, esperança, alegria, visão, entendimento no sentido de compreender. Como foi dito aí, que Isaías falou, tendo olho não vê, tendo ouvido
Não ouve, tem no coração, não entende. Então você passa a ver, a ouvir e a entender. Porque você desbloqueia o olho, o ouvido e o entendimento. Você vai desbloqueando. É como que você não entenda de um programa de computador e você vai trabalhando ali, se esforçando e você vai conseguindo abrir janela ali, você vai compreendendo, começando a entender o programa. Você vai entrando nesse programa, descobrindo. Então o próprio Deus, o Espírito de Deus te revela, o Espírito de Deus te abre a mente para você ver. Então é isso que não fica, que o homem natural não consegue entender. No seu natural. Ele tem que ir para o espiritual. Entenda que um feiticeiro, quanto mais ele obedece os demônios, quanto mais ele busca, ele faz jejum, ele, na orientação lá do diabo lá, ele obedece, ele se esforça, mas ele consegue fazer o mal. E com Deus, muito mais que isso. Quando você se esforça em Deus, obedecendo a sua palavra, na orientação da palavra, você vai se desenrolando, você vai desbloqueando o teu entendimento. Para você compreender o reino do céu, se interessar pelo reino do céu, querer, se alegrar com isso, ter prazer nas coisas do Senhor. Então diz aqui, né? As nuvens, no versículo 2 do Salmo 97, e a obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então Deus, ele não tem injustiça. O juízo é justo, é correto. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, o justo juiz me dará naquele dia a coroa da vida. E ele disse, não somente a mim, mas todos aqueles que crê na sua vinda. Então, crer, você acredita quando você compreende. Então, se esforça. Aí ele diz aqui, no versículo 3, adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Um fogo de justiça, que destrói a injustiça. Um fogo que é com a verdade. É um fogo de justiça mesmo, que destrói o mal. Que é aquilo que é injusto, aquilo que não é correto, aquilo que é contrário a Deus. Então, diante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Versículo 4. Os seus relâmpagos alumia o mundo. A terra viu e tremeu. Está fazendo aqui uma ilustração que o relâmpago alumia mesmo, clareia e tal. Mas é exatamente a sua palavra, a sua luz, o seu mistério, a sua revelação. Alumia. Quando o salmista, no Salmo 119, o versículo 105, ele diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, exatamente essa visão, essa coisa que clareia. Porque, na verdade, o sol, a luz elétrica, tudo que é luz, lanterna que você usa aqui, seja elétrica ou seja
a luz do sol, ela não é eterna. Não é uma luz da alma. Clareia o teu corpo. Você não tropeça no toco, na pedra, não cai no buraco, porque está vendo a luz. Você consegue enxergar, como disse o próprio Jesus. Quem anda na luz deste mundo tem 12 horas de luz. E não tropeça, porque ele diz que quem anda na luz deste mundo não tropeça, porque ele tem 12 horas de luz para enxergar a luz do sol. Ele falou. Agora, quem anda na luz de Deus, ele não tem treva, não existe treva. Que é exatamente você não tropeçar nas coisas espirituais. Você não envenenar a tua alma. Pelo contrário, você defender. Você sempre tomando remédio, a cura da alma, sempre curando, sempre deixando com vigor. Que é exatamente os relâmpagos, a luz de Deus, a iluminação da tua mente, para você não errar, não pecar diante do Senhor. Alumia o mundo. A terra viu e tremeu. Porque tem que respeitar mesmo. Versículo 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Então nele está o poder. Quando nós saímos desse poder de Deus, nós rejeitamos isso, não aceitamos. Esse poder que é a favor do homem. Aí nós ficamos com o poder satânico, com as trevas, com o mal, com o veneno que mata a nossa alma eternamente. Mas quando nós buscamos no Senhor, isso aqui está disponível para nós. Derrete-se os montes, mas a nossa alma Ele protege, nos guarda, até mesmo fisicamente, quando diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito. Então ele está falando alma e espírito, que protege, que salva. Mas aí ele acrescenta, dizendo que juntas e medulas também. Então é claro que o homem está ordenado, tá, no próprio Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Então está ordenado por Deus, então não tem como a palavra se contradizer, o homem morre mesmo. Mas ele dá vigor ao homem, ele dá alegria na terra. Vai ser falado aqui nesse salmo, que o justo se alegra. Ele tem uma vida diferenciada, porque a alegria não é alegria de cachaça. Alegria porque nasceu um filho, que isso é bom também. Porque casou, não porque arrumou um bom emprego, ou porque está numa festa. Não, uma alegria completa. Como diz Jesus no Evangelho segundo escreveu João capítulo 15, versículo 11. Que ele diz, eu digo para vocês essas coisas depois de Jesus falar, pregar. Eu digo isso para vocês para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, a alegria que vem da parte do Senhor, que vem pela a luz do Evangelho, é uma alegria completa. Você pode até estar com dores, mas você tem uma alegria reservada aqui. Você tem uma esperança. Você não acaba as esperanças. Tem gente que está morrendo ali, está velhinho, já acabou as esperanças. Não tem esperança de quê? Se a esperança dele já está se acabando, que é só aquilo mesmo. Está conformado com o mundo. Ou seja, se conformou e agora o mundo acabou para ele.
Quer dizer, não, o crente não, aí vai começar, né, a vida. Então entenda aqui, versículo 5, né? Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Né? Versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Todos veem. Assim, quando diz assim, até no sentido, aqui no natural, nós vivendo na terra, todos veem. E depois muito mais ainda, que todos vão prestar conta com Deus, vão confessar que Ele é Senhor para a honra e glória de Deus Pai, com a sua língua de joelho. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Isso aí é incontestável, vai acontecer. Mas aqui, agora, no sentido natural, físico, se a pessoa não vê a glória de Deus para dar glória a Ele, para reconhecer isso e fazer o que Ele diz, ele se revolta com Deus. Tem quanta gente aí que é revoltado com Deus? Que tem raiva dos crentes? Que se revolta com as pessoas que falam de Deus? Que faz o bem? Que bem não é você sair jogando dinheiro na rua, não. Ou trabalhando de graça para os outros. Não é isso aí, não. Fazer bem é você andar na direção de Deus. Tá entendendo, irmão? Andar na palavra. E muitos não aceitam isso. Se revoltam contra você. Né? Porque você é honesto. Você é direito. Porque você vê Jesus matado porque ele era ladrão. Ou que andava batendo nas costas dos outros com teçadão. Ou era pilantra, enganava os outros, comprava e não pagava. Jesus mataram ele por isso, aí. Porque era justo, correto. Ninguém queria aceitar a palavra dele, que era correta. Do mesmo jeito é hoje. Os apóstolos mataram tudinho. Porque era correto. E hoje, não é não. Mesma coisa. Então veio a glória. Ou veio para correr atrás, para bater, ou veio para dizer, eu quero também se ajuntar a essas pessoas. Então todos veem. Os céus anunciam a sua justiça. E todos os povos veem a sua glória. O céu anuncia a justiça. É de lá que vem essa revelação para a minha cabeça, para a sua. O Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vai lá e traz para nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Né? Ou seja, o 10, versículo 10. Que ele nos revelou pelo seu Espírito, que ele vai lá e traz para nós. Então veja aqui, versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem à imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Então, confundidos fica aqueles que confiam até em homem. E imagem de escultura muito pior. Um pedaço de pau, seja pedra, seja... Isso aí aconteceu com Belsazar. Naquela época de Daniel, ali, Nabucodonosor morreu, aí lá o neto dele assumiu o negócio lá. Aí ele foi inventar umas modas lá, pecando aí, pecado sobre pecado. Inventou uma festona lá, pegou os utensílios lá, que tinham tirado lá do templo de Salomão, levaram para a Babilônia, lá do templo do Senhor. Foi tomar umas pingas com a mulherada e os grandes dele.
Aí veio uma mão ali, escreveu que ele tinha sido, o reino tinha sido tomado dele. Foi pesado na balança e achou falta nele. Jesus disse lá com a mão, escreveu numa parede lá uma mão. Ele ficou assombradíssimo. Mas ele escreveu numa linguagem do céu, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Se você não tem Deus, irmão, tu não vai entender Deus como? Tu não tem. Não tem parte com ele, ele é mistério. Quando você tem parte, ele revela. Claro que ele vai revelar dentro da sua vontade. Ali, apesar do homem de Deus para ler aquele negócio, porque foi escrito com a linguagem do céu. Não sabia que linguagem era aquela, mas ele sabia que era de um mistério, que uma mão cortada, só a mão, escreveu na parede. Aí, não, tem um homem aí que... Aquele mesmo que disse lá pro teu pai, rapaz, teu avô lá, um negócio lá, que ele andou comendo uns capim, porque era desobediente, Nabucodonosor. Chamaram Daniel. E o que ele disse, irmão, para esse homem? Tu não viu o que aconteceu com teu pai? Exatamente o Nabucodonosor. Tu não foi exemplo para ti, não? A desobediência dele, ele foi castigado. Aí mesmo tu sabendo disso tudo, tu fez isso aí, rapaz. Pegar as coisas de Deus e vir beber nos utensílios aí, nos canecos, nas coisas de Deus aí, do templo de Deus, rapaz, para escarnecer do Deus do céu, tu escarneceu. E ele disse, tu, além de fazer isso aí, ainda deu glória aos deuses de pedra, de pau, de não sei o que, de tanta coisa lá. As imagens velhas de escultura, de pedra, de pau, de ferro, de bronze. Além disso, rapaz, de tu fazer isso, ainda foi dar glória a pedaço de pau, em vez de dar a Deus. Por isso o teu reino foi cortado e dado aos persas. Fosse pesado na balança, foi achado a falta em ti. Morreu na mesma noite. Danielzão leu a palavra na hora. Pensa num caba bom de mistério do céu. Então é assim, irmão. Eu acho que confundidos, fica mesmo. Quem dá glória a deuses. Que deuses, rapaz? Só existe um. Tem até uma história aí de mãe de Jesus, mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus. Que história é essa? Onde é que Deus tem mãe? Ele é o princípio e o fim. Primeiro e derradeiro. O ômega e o alfa. Não existe nada fora de Deus, nada. Todas as coisas foram criadas por Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele. Segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 3. Aí quando você vai ver em Hebreus 11, 3, nós, pela fé, quem tem fé, quem não tem, não sabe nada. Mas pela fé nós acreditamos. O escritor aos Hebreus diz, e eu estou junto com ele. Nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos, tudo. Pela palavra de Deus. Então acreditamos que o que se vê não foi feito do que é aparente, foi pela palavra. Então é assim, eu acredito. Então como é que eu vou dar glória a Deus, a deuses, pedaço de pau e tudo enquanto? Confundido aqui o versículo, estamos no Salmo 97, versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, não serve para nada. Prostai-vos diante dele todos os deuses. Pode ser ele quem for. Então é isso aqui que nós precisamos confiar. Versículo 8. Sião ouviu e se alegrou. Jerusalém ouviu e se alegrou. E os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor.
Se alegra mesmo quando vê a justiça de Deus, porque você só vê se você acreditar. Se você entrar, ou seja, acreditar no Evangelho e seguir o Evangelho, receber a palavra de Deus. Por ele se descobre a justiça de Deus. Como é que tu vai se alegrar sem ver? Você não vai ver, mas quando você resolve obedecer a Deus, andar no Evangelho, você começa a descobrir a justiça. Ah, agora eu me alegro na justiça de Deus. É o que eles fizeram aqui. Judá se alegrou por causa da sua justiça, ó Senhor. Versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Não tem ninguém. Aí quando a gente vê Paulo dizendo que Jesus, ele, ali, Filipenses capítulo 2, né? Versículo 7, 8, 9, quando ele diz que ele se humilhou até a morte de cruz. Pensa num negócio. Parece ser fácil de dizer, agora vai meditar nisso aí. Se você não tem coragem nem de deixar de beber cachaça para andar no Evangelho, às vezes não deixa de prostituir, de mentir, não se sujeita à palavra porque tem algum vício ou alguma coisa que... Eu não gosto de crente. Agora imagina, Jesus por ti se despiu dos poderes, se fez semelhante aos homens e humilhou-se a si mesmo. Já pensou? Ele humilhou a si mesmo, porque não tem quem humilhe a Deus. Quem é que vai humilhar a Deus? Mas ele mesmo se humilhou. Ele mesmo se despiu da sua glória. Ou seja, guardou, tirou, se despiu. E se vestiu de um homem normal e se sujeitou à morte de cruz. Mas diz no versículo 9 que Deus, ou seja, o reino que é composto aí de Pai, Filho e Espírito Santo, deu a ele o nome acima de todos os nomes. Que ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra. E o significado disso é o quê? Os anjos do céu, tudo que há no céu. Os homens que estão na terra e os demônios que estão debaixo da terra. É isso aí. E com a sua língua confessa que Ele é Senhor para a honra e glória. O Senhor Jesus Cristo é Senhor para a honra e glória de Deus Pai. Honra e glória do reino do céu. Então veja que não tem nenhum nome acima. Todos os deuses se prostram, pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. É isso aí. Aí, versículo 10. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal, porque Ele é bem. Nós precisamos... Você ama o Senhor, aborrece o mal. Tem que sair fora do mal. E não se aliar com ele, não. Não há concórdia. Que concórdia tem a luz com as trevas? Diz o apóstolo Paulo. Como é que você vai concordar, se você é do bem, que é do Evangelho, concordar com o mal? Com o diabo? Não tem condição, irmão. Porque o Evangelho, a palavra que é Jesus, o Filho, se manifestou para desfazer as obras do mal, do diabo. Você vê
O apóstolo João, na primeira carta universal, capítulo 3, o versículo 8, ele diz isso aí. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, aí você vê que o evangelho é para desfazer, você não pode concordar. Eu não posso atirar no inimigo na mesma hora, dar uma bala para ele atirar em mim. Ou até antes mesmo de eu atirar, eu dar uma bala para ele, munir ele de munição para atirar em mim. Tem condição um negócio desse? Que exército é esse que ajuda o inimigo? Eu preciso estar de um lado só. E o próprio Jesus disse isso. Não se pode obedecer, servir a dois senhores. Você vai aborrecer um e agradar o outro. Não tem como. Então, se eu estou de um lado, tem que estar desse lado mesmo. Com unhas e dentes. É tanto que lá em Apocalipse, já no final ali, o próprio Jesus, ele diz que nós, quem tiver sujo, suje-se mais ainda. Né? Aquele que é sujo, que se suje mais ainda, ele diz. Ele diz aqui, Apocalipse capítulo 22, e o versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, continua na injustiça. Já está injusto mesmo, já está ferrado mesmo, ou então muda de vez. Né? Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, se você, do lado que você estiver, se decide. Você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Se você não entende, porque se entendesse, nunca queria ir para o inferno, mas você está decidido, se lasca logo de qualquer jeito mesmo. Agora, se você está no evangelho, quer ser salvo, irmão, quer ser um soldado de Cristo, um defensor do reino, não concorde com o mal, não. Discorde, aborreça o mal. É assim. Vós que amais ao Senhor, ama a palavra, ama o evangelho. Aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. É isso aí. Você entendeu isso aqui, irmão? Ele os livra das mãos dos ímpios. Já pensou? Você tem que aborrecer o mal. Ele guarda a tua alma. Está falando de salvação eterna. Mas, prosseguindo aqui, dá de se entender, dos seus santos. Ele guarda a alma dos seus santos, dos separados que estão com ele. Mas prossegue, ele os livra das mãos dos ímpios. Já está falando no sentido natural. Está falando exatamente que ele te conduz pela terra aqui, te livrando dos malfeitores aí. As duas coisas. Ele guarda a alma, né, no sentido de salvação, e te livra da mão dos ímpios. Versículo 11. A luz semeia-se para o justo. Dá de entender aqui, irmão? Sabe o que é semear? É produzir. É isso aí, plantar. A luz é plantada para produzir para o justo. O que é isso aí? Entendimento. Eu falei no início já. Compreensão, abrir a mente. O Espírito de Deus está aqui para fazer isso. Para abrir teu entendimento, para tu compreender o mundo espiritual, aonde você é salvo ou condenado. É isso aí. Então,
A luz semeia-se para o justo, não é para injusto. Ele não faz parte da luz, do entendimento, não. O injusto, cada vez ele fica mais cego. Tropeça em qualquer coisa, em qualquer caminho que anda. Não consegue ver, não consegue ter inteligência, né, para resolver, para servir a Deus muito menos e para se defender do mal. Pelo contrário, é aí que ele penetra no mal mesmo. E a alegria para os retos de coração. Eu falei que ia falar aqui sobre alegria. Quando Jesus disse que eu digo essas coisas para que a minha alegria, a minha, que é de Deus, esteja em vós, que a vossa alegria seja completa. Então você vê que a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Quando você é reto de coração, você tem essa alegria completa, alegria que é eterna, uma alegria que te leva para a eternidade. Você entra na morte com essa alegria. Ainda que o olho esteja chorando, você diz, ó, estou seguro, dá só o filezinho. Eu sei para onde estou indo. Não perde a esperança, irmão. Alegrai-vos, aqui o versículo 12, os justos. Ele chama a atenção nossa, porque muitas vezes a gente é crente, mas você fica assim meio achando que tá com pouca coisa. Você está sendo pobre, você está faltando muita coisa, você está sendo injustiçado, você está na desvantagem. É o caso, muitos salvos, muitos santos da Bíblia falaram essas coisas para Deus. E está escrito na Bíblia para que a gente possa tomar exemplo disso aí. Que eu gosto de falar no Asaf, Salmo 73, que ele diz que quase se desviava por causa disso aí. Com certeza ele estava numa desvantagem com relação aos vizinhos, umas pessoas lá que batiam zabumba a noite toda. Dançavam, os filhos pulavam nas praças brincando todo mundo, alegre, e ele ferrado e louvando a Deus. E ele achou que estava na desvantagem. Ah, rapaz, esse negócio de servir a Deus não está muito bom não. O negócio de estar fazendo hino para Jesus e cantando na igreja, acho que é melhor bater zabumba lá na macumba ou gravar para o mundo aí, né, nos rodeios, né? Mas aí ele disse, não, mas eu vou fazer uma oração aqui. Ele fez lá um propósito lá que ele disse que entrou no santuário. Que foi isso? Ele fez lá um propósito com Deus, ele fez uma campanha de oração, é isso aí mais ou menos. Aí ele entrou no santuário, ele disse. Ou seja, ele entrou na presença de Deus. Ele buscou a Deus, encontrou a face do Senhor. E aí ele disse, aí ele fez eu entender, eu ver, que é exatamente o que nós estamos falando de visão, de luz. Fez eu ver o fim deles. Aí ele viu que quem estava na vantagem era ele. Isso aí estão tudo morto de pobre, estão arrebentados. Quem está salvo é eu. Aí se alegrou no espírito, irmão, e pediu perdão para Deus. Então veja, essa que é a alegria quando a gente vai vendo. Você consegue ver, sempre vendo, que você está na vantagem. Alegrai-vos, o justo, no Senhor. É no Senhor, na palavra, na orientação. Poxa, estou bem, estou tranquilo, estou alegre. Você não pode dizer que está na desvantagem, você é um crente. Tem condição de um crente dizer para um ímpio, até para outro crente mesmo, eu estou arrebentado, tá dando. Não tem condição, irmão, um negócio dele. Não é crente, não. Então tem que dizer que está bem. E dai louvores
em memória da sua santidade. Louvor em memória, para você mesmo, para os outros memorizar, você também. Ei, memoriza que Deus é Deus. Deus salva você, Deus cuida de você, Deus tem poder no céu e na terra. É isso aí, para as pessoas memorizar. Mas é isso que Deus vem abençoar. Aqui, o versículo 12 é o final do Salmo. O Salmo 97, que nos dá esse conselho. Nos traz o salmista dizendo para nós nos alegrar. Não correr atrás de deuses, não. Não, mas atrás de um único Deus que criou todas as coisas e que nós vamos prestar conta com Ele e somente nele tem a salvação. Somente dele tem a luz que alumia esse caminho para onde nós devemos andar. Que Deus abençoe e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado por tudo, pela maneira que o Senhor tem nos conduzido, nos ajuda abençoando, todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, meu Deus, o Senhor vem abençoar grandemente com o Teu poder, a Tua graça, a misericórdia. Meu Deus, esse poder que há no Evangelho, que possa abraçar a vida dessa pessoa, que possa quebrar as algemas, as correntes que prendem a vida dessa pessoa de maneira que não consegue ver, ouvir e entender as coisas do Senhor. Meu Deus, seja quebrado tudo isso para que essa pessoa possa compreender que o Senhor é bom e eterna é a Tua misericórdia. E a verdade, a Tua palavra se estende de geração a geração, a orientação. Meu Deus, a exortação, aquilo que nos orienta no caminho correto. Ajuda, abençoa, cuida, sara o seu corpo. Repreende todas as enfermidades através do poder da Tua palavra. É no nome de Jesus. Nós repreendemos, nós expulsamos esse demônio da enfermidade, sai da vida dessa pessoa, é uma ordem, no nome de Jesus. Sai e não volta nunca mais na vida dessa pessoa. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.